E aí pessoal, tudo bem? Um dos problemas que sempre tenho é na hora de serializar e deserializar algum objeto para JSON, coisa que em outras linguagens você faz com os pés nas costas. Nesse vídeo apresento a criação de um recurso que implementei para facilitar a minha vida. É um pouco chato, mas é menos chato de se fazer. E esse recurso construí sobre o CJSON, então bora! Criamos o arquivo para adicionar as dependências do CJSON ao projeto. Esse caso é bem interessante. Aqui eu adiciono os arquivos do CJSON e não a lib no projeto. Dessa forma, poderíamos até considerar built-in, mas eu decidi que não, deixa assim mesmo. Criamos as pastas para o site JSON, bem como seus arquivos principais. Faço a cópia dos sources e dos headers para os seus diretórios. No header site.json, faço alguns includes e crio uma estrutura com o nome de mapper. Isso daqui é um forward declaration. Em seguida, crio uma callback getNext, que recebe o objeto voidPointer, e o índice que retorna um mapper. Nesse caso, um ponteiro. Crio uma enumeração para definir os tipos de JSON, que são dos tipos objeto, array, int, double, float e string. Definimos um mapper, que possui um token, o data, que é a referência a ser preenchida, o size, que é o tamanho do objeto a ser preenchido, e o seu tipo. Se for um objeto, pode ter um objeto interno, que são filhos nesse caso, a quantidade de campos e a função que busca o próximo em caso de uma lista. Criamos aqui o contexto de fato, que tem o JSON, o buffer, o size do buffer e o seu tipo. Logo em seguida, o args, que permite parametrizar o buffer. Criamos as funções básicas init, open, close. Criamos mais duas funções para criar um objeto e a outra para criar um array. Criamos mais duas funções para adicionar um elemento ao objeto ou array criado, que recebe o tipo, o token e o data. E uma outra para deserialização, que recebe a string JSON e o mapeamento e a quantidade de campos. E por fim, uma função para transformar o JSON em string. Copiamos as funções e levamos para o ponto C, fazemos aqui os includes e colamos as funções. Ajustamos as funções como sempre, e aqui novamente boilerplate. Aqui já está mais do que na hora de criar algum mecanismo que automatize essa criação. Isso toma um tempo não tão grande, mas depois de algumas vezes começa a meio que incomodar. No init limpamos o contexto. No open fazemos somente as atribuições ao contexto. Na função serializeCreateObject, criamos o objeto e setamos o seu tipo para o objeto. Na função serializeCreateArray, criamos um array e setamos seu tipo para array. Indo para a função serializeAdd, verificamos se o tipo é válido. E se sim, adicionamos conforme o seu tipo, se é objeto ou se é array. Aqui criamos uma nova função para fazer a verificação e é preciso implementá-la. Sua implementação é bem simples, se estiver entre os intervalos é verdadeira. Voltando, precisamos implementar também o addToObject e o addToArray. Na função addToObject, verificamos o seu tipo para adicionar ao objeto. Dependendo do tipo, fazemos o tratamento para fazer a adição.
Para o Add to Array, não precisa de tratamento, é só adicionar direto. Então aqui utilizamos o fall true. O peso da implementação dessa lib está no deserialize. Aqui fazemos algumas verificações para saber se os argumentos estão válidos. Então parseamos o JSON e verificamos se é válido. Em seguida chamamos o deserialize items, passando o JSON parseado com o mapper e seus fields. Após o término do mapeamento, deletamos o JSON root. Implementando o deserialize items, primeiro criamos o protótipo de sua função. E na sua implementação, escaneamos com um for que incrementa em função dos fields. Obtemos o item e verificamos se o item não é nulo. Em seguida, testamos para verificar se não é um array. Voltando no if, verificamos se é um objeto. Se sim, chamamos de forma recursiva o deserialize item. Adicionamos uma outra verificação para verificar se é um array. Se for um array, chamo de deserialize array. Caso não for nenhum dos dois, é um valor primitivo. Implementando a função deserialize array, criamos uma variável para o índice, obtemos o objeto JSON baseado no índice e obtemos seus fields. No loop, ficamos verificando se o data não é inválido e se há fields, e se o getNext foi implementado. Então, obtemos o mapper para o índice, verificamos se não é inválido e chamamos novamente o deserialize items. Se não houver token, é um array sem token. E liberamos o mapper, e obtemos o próximo item do array. Agora a função deserialize primitives. Voltando na função deserialize array, eu faço uma pequena mudança na lógica de status para verificar se houve pelo menos um item deserializado para retornar verdadeira. Retomando a função deserialize primitives, verificamos o tipo para fazer o devido tratamento para preencher a variável. Dependendo do tipo, fazemos a cópia e no caso de uma string, nesse caso seu size, consideramos o menor valor através da função fmin. Na função toString, obtemos a string baseada no JSON do contexto. Verificamos se a string é válida. E verificamos seu tamanho. Se for menor que o do buffer interno, limpa o buffer e copia o valor para o buffer. Logo em seguida, o JSON recebe a referência do buffer. E a string é liberada, pois já temos a sua cópia. Na função close, deletamos o JSON interno. E com isso terminamos a implementação, até acharmos erros. Adicionamos a opção para habilitar o JSON, assim como a sua regra para a compilação. Criamos a pasta para teste. Adicionamos ela nas regras de teste.
Criamos a regra para a compilação do teste. O teste é bem extensivo. Eu particularmente testei algumas formas, para tentar verificar se algumas condições eram reais, e se era realmente algo que eu poderia estar utilizando no dia a dia. Vamos lá. Fizemos os includes. E criamos um objeto person, um outro registry, que possui person como responsável e 2 filhos. Outro objeto para endereço. E outro objeto como um array de inteiros. Crio uma regra para mapear o próximo person. Que tem um nome e uma idade, especificando seus tipos. Aloco um mapper e retorno, lembrando que internamente vai ser desalocado. Aproveita a mesma regra para implementar para o Velos. Crio algumas funções para printar os objetos e acabo lembrando de criar mais um objeto. Criamos o owner, que tem uma pessoa e um endereço. Ajusto os nomes das funções de print. Crio algumas funções para testar os diferentes tipos de JSON. O primeiro teste é de serialização do objeto. O segundo é para serializar o objeto dentro de outro objeto. E o terceiro é para serializar um array. Nos testes de deserialização, o primeiro é para deserializar um objeto que tem um array. O segundo é para deserializar um array. O terceiro é para deserializar um array de primitivos com token. O quarto é para um array de primitivos sem token. E o quinto, um objeto que tem outro objeto. Agora vamos implementá-las. Nesse caso, para reduzir o tempo de escrita, já deixei um código aqui preparado e só vou colar. Acho que não é necessário me verem digitar coisas que são triviais. No primeiro teste, definimos os tipos. Poderíamos ter encapsulado, talvez um refactor futuro. Definimos os buffers e a string. Definimos o objeto person a ser serializado. Iniciamos os objetos e configuramos com o up, atribuindo seus respectivos buffers. Criamos os seus tipos conforme seus nomes, o objeto raiz, o objeto interno e o array. Adicionamos os atributos para o objeto interno. Serializamos o array com o objeto JSON. Adicionamos os atributos para o objeto raiz. Adicionamos o array ao objeto raiz e obtemos a string, com isso podemos printar, e logo em seguida fazemos o fechamento. Vamos aproveitar todo o código para implementar o próximo teste. Fazemos alguns ajustes. Dessa vez vamos usar o address, a diferença aqui é que não tem array. Vamos aproveitar todo o código para implementar o teste de array. Aí fazemos alguns ajustes, nesse caso temos o array como principal.
Para implementar, vou adicionar o código do JSON, que vamos utilizar como referência para o teste. Criamos o objeto JSON e inicializamos. Definimos um registry, que possui um parent e 2 filhos, e quantos itens essa lista possui. Crio o mapper, nesse caso o map de children, e defino os tipos e cadastro a função para obter a lista. Em seguida, crio a regra do parent. Na última definição, falo que tem uma regra para o children e passo o mapa do children. Por último, crio a regra raiz, que tem o parent com 3 atributos, passando o mapa do parent. E chamo a função de serialize. E printa a estrutura preenchida no fim. O restante dos testes segue a mesma linha de raciocínio. Tentei testar diversas formas aqui para garantir que essa loucura funcione. É complicado à primeira vista, mas é bem tranquilo quando se acostuma. Aqui tem algumas ideias para melhorar, mas no geral é dessa forma que trabalho com JSON, sem me preocupar em escanear o tempo todo cada estrutura. Indo para a compilação, habilitamos o recurso, e compilamos e podemos perceber que temos alguns warnings acontecendo. Isso é um erro de cast, era para ser um char, o problema do copy e paste. Compilando novamente, resolvemos o problema. Agora temos outro problema, a referência parece estar errada. Nesse caso, é um array e não precisa ter mesmo. Compilo e tudo certo, sem erros ou warnings. Rodo o teste e tudo certo, porque não estou testando nada, mas tudo bem. Agora vamos rodar o teste na mão e verificamos que nada está aparecendo. Mas é importante lembrar que chamar as funções é muito saudável nessa situação, senão realmente elas não vão fazer nada. Ajustamos as funções e executamos na mão para ver o seu output. Aqui podemos notar que teve alguns que não foram preenchidos. Tento ver alguns pontos para tentar entender o que está acontecendo e depois de um tempo acho algumas coisas estranhas. Percebo que as palavras estão cortadas, o que é fácil de identificar, isso é um problema de ponteiro.
Entro na função deserialize primitives, vejo que estava usando um campo errado. Faço os ajustes e obtenho outro problema. Aí noto que estou usando o JSON errado dentro da função deserialize items. Aí faço a correção, realizo a compilação e tudo funcionando. Ufa, essa foi longa, mas agora temos um meio de trabalhar com JSON, e de uma forma mais simplificada. Reduzimos somente para o mapeamento, o que já é melhor do que ficar aninhando um por um. Por esse vídeo é só, não se esqueça de inscrever e comentar. No mais, fui, valeu pessoal!